A Bíblia é uma narrativa única, transcende qualquer relato histórico encontrado em qualquer biblioteca pública. Ela traça a história desde a criação da Terra até o derradeiro fim do mundo. Nenhum outro volume histórico possui a amplitude de eventos registrados neste livro milenar. A peculiaridade reside no fato de que nenhum ser humano estava presente nos primórdios para testemunhar e documentar os eventos iniciais. Somos, portanto, os únicos detentores do conhecimento sobre o começo e o fim deste mundo. O Senhor não revelou o futuro aos seus seguidores por mera curiosidade, mas sim para prepará-los para os eventos por vir. Ele desejava que seus seguidores não fossem pegos de surpresa, nem interpretassem erroneamente os sinais dos tempos. A franqueza de Jesus ao compartilhar as profecias sobre o futuro é motivo de gratidão, pois nos permite estar preparados para o que está por vir. Há uma pergunta frequente: estamos nos últimos tempos? No entanto, a Bíblia já menciona os últimos dias há 2000 anos. Estes começaram em Pentecostes, quando se cumpriu a primeira profecia dos últimos dias. Desde então, cada geração cristã é chamada a viver de forma preparada para o retorno do Senhor. A Bíblia é repleta de profecias. Suas páginas abrigam 735 previsões sobre o futuro. Uma em cada 4 capítulos contém uma profecia. Essencialmente, ela é um livro de profecias, embora alguns livros se concentrem mais nesse aspecto do que outros. Surpreendentemente, 596 das 735 profecias já se cumpriram literalmente, conforme registrado nas Escrituras. Isso representa um índice de precisão extraordinário de 81%. Algumas dessas profecias foram feitas séculos antes de se realizarem. Isso demonstra a confiabilidade das Escrituras. Não requer uma fé descomunal para acreditar que os restantes 19% também se cumprirão. A precisão histórica das profecias bíblicas é inegável. Cada previsão que pôde ser cumprida até o momento se mostrou 100% correta. O restante das profecias se concentra principalmente no retorno literal de Jesus e nos eventos que o sucederão. Estamos vivenciando o cumprimento progressivo dessas profecias. Cerca de 20 previsões ainda aguardam realização antes da volta de Jesus. Jesus nos exortou a vigiar e orar. Vigiar não significa apenas olhar para o céu e esperar sua aparição. Significa observar atentamente os sinais que ele nos deu, discernir os acontecimentos mundiais e nos prepararmos em conformidade. Portanto, enquanto aguardamos o retorno do Senhor, devemos estar vigilantes e orantes, atentos ao que acontece ao nosso redor, interpretando os sinais do tempo e nos preparando para o que está por vir. Vamos adentrar o capítulo 24 do Evangelho de Mateus, onde os discípulos interrogam Jesus sobre os sinais que precederão o seu retorno. É uma questão crucial, afinal, como nos prepararíamos se não soubéssemos quando este grande evento ocorrerá? Com sua característica clareza, Jesus oferece uma resposta direta e inequívoca. É um motivo para gratidão, pois nos guia com precisão em meio à incerteza. Embora o livro do Apocalipse ofereça uma visão mais ampla e detalhada, aqui, Jesus nos brinda com um resumo dos sinais que antecederão sua volta. No Monte das Oliveiras, os discípulos, em um momento íntimo com Jesus, inquiriram sobre o tempo e os sinais de sua segunda vinda e do fim do mundo. Jesus, com sua sabedoria característica, adverte-os contra o engano. Muitos surgirão em seu nome, proclamando-se o Messias, iludindo multidões. Guerras e rumores de guerras ecoarão, mas Jesus os exorta a não ceder ao pânico. Estes eventos, embora inevitáveis, não sinalizam imediatamente o fim. Haverá conflitos entre nações, fomes, terremotos, os prelúdios de tempos difíceis. Os seguidores de Jesus enfrentarão perseguição, ódio e traição. Falsos profetas surgirão, desviando muitos do caminho. A iniquidade se proliferará e o amor esfriará. Contudo, aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. A boa nova do reino será pregada globalmente antes do desfecho final. O dia se aproxima quando se cumprirá a profecia de Daniel, referente à abominação que profanará o lugar santo.
Nesse momento, os habitantes de Judeia devem fugir para as colinas. O tempo será crítico, mulheres grávidas e lactantes sofrerão agonia. Ora-se para que a fuga não ocorra no inverno ou no sábado, pois a aflição será incomparável a qualquer outra na história. Porém, por causa dos eleitos de Deus, esses dias serão encurtados para mitigar o sofrimento. Jesus adverte contra falsos messias e profetas, capazes de realizar feitos extraordinários para enganar, se possível, até mesmo os escolhidos. Sua orientação é clara: não se deixem levar por tais enganos. Pois, quando disserem, ele está aqui ou ele está ali, não se deixem levar. A verdadeira vinda de Cristo será inconfundível, como o relâmpago que brilha do Oriente ao Ocidente. Portanto, estejamos vigilantes, discernindo os sinais e mantendo nossa fé inabalável. Assim como o relâmpago irrompe do leste e se estende até o oeste, tal será a vinda do Filho do Homem. Assim como os abutres se reúnem ao redor de uma carcaça, esses sinais indicarão a proximidade do fim. Após a angústia daqueles dias, o sol se obscurecerá, a lua se ocultará, as estrelas cairão do céu e os poderes celestiais serão abalados. Então, o sinal definitivo da chegada do Filho do Homem surgirá nos céus, trazendo um profundo lamento a todas as nações da terra. Todos testemunharão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, em poder e glória supremos. Ele enviará seus anjos com o estrondo retumbante de uma trombeta, reunindo os escolhidos de todos os cantos do mundo, da terra ao céu. Agora, aprendam da figueira: quando seus brotos e folhas começarem a despontar, sabemos que o verão está próximo. Da mesma forma, ao testemunhar todos esses eventos, saibam que a vinda dele está iminente, à porta. Em verdade vos digo, esta geração não passará até que todas essas coisas se cumpram. O céu e a terra podem desvanecer, mas as minhas palavras permanecerão eternas. No entanto, ninguém conhece o dia nem a hora em que esses eventos se desdobrarão, nem mesmo os anjos celestiais, nem o Filho em si. Somente o Pai detém tal conhecimento. Vamos analisar os 4 sinais distintos que Jesus nos deu sobre sua vinda. O primeiro deles são os desastres que assolam o mundo, como guerras, fomes e terremotos. Estes eventos não são novidade, têm ocorrido ao longo dos séculos. No entanto, sua intensidade está aumentando, indicando claramente que estamos nos aproximando do cumprimento dessa profecia. Jesus adverte contra o perigo do engano, que se intensifica à medida que nos aproximamos do fim. Falsos cristos e falsos messias surgirão, aproveitando-se da turbulência e do medo gerados por esses desastres. Devemos manter-nos firmes e não nos alarmar diante desses eventos. Embora sejam dolorosos, Jesus os compara às dores de parto, não são o fim, mas o início de algo novo. Portanto, ao nos depararmos com notícias de desastres na mídia, devemos compreender que essas são as dores do nascimento de um novo mundo. Isso deve mudar nossa perspectiva. Enquanto expressamos compaixão por aqueles que sofrem, devemos manter a esperança e a expectativa de um renascimento. Não devemos nos deixar abalar pelos problemas do mundo. Em vez disso, devemos nos alegrar, pois esses eventos são sinais de algo novo e transformador que está prestes a acontecer. Assim, o conselho de Jesus é claro: não entrem em pânico, não se deixem perturbar, mas alegrem-se, pois esses são os sinais de um novo amanhecer, de um mundo renovado. O segundo sinal de sua vinda não se manifesta no mundo, mas nos desdobramentos da Igreja. Enquanto os desastres ao redor do mundo representam o primeiro sinal, é na Igreja, não no mundo, que encontramos o segundo sinal de sua vinda. Assim como Jesus dividiu o primeiro sinal em 3 partes, guerras, terremotos e fome, ele também segmenta o segundo sinal em 3 partes, todos intrínsecos à Igreja. O primeiro aspecto desse sinal é a perseguição. Seremos odiados em todas as nações. O segundo aspecto é a diminuição significativa do tamanho da Igreja. À medida que a pressão sobre a Igreja aumenta, o amor de muitos esfriará. Sob o fardo da perseguição universal, muitos cristãos nominais, se não todos os verdadeiros cristãos, cederão ao desânimo.
O terceiro aspecto revela uma grande surpresa: o Evangelho será pregado a todas as etnias. Uma igreja menor e mais purificada terá um impacto maior no mundo. No entanto, é importante reconhecer que os falsos profetas podem ser uma fonte de engano durante esses eventos. Devemos permanecer vigilantes contra seus ensinamentos enganosos. Aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Quando todos os aspectos da igreja forem rejeitados pelo mundo, este é o conselho de Jesus para todos os cristãos. Por que a igreja enfrentará tamanha pressão? A resposta reside na coexistência do trigo e do joio. Quanto mais próximos esses elementos alcançarem a maturidade, maior será a tensão entre eles. Os cristãos são estranhos neste mundo, cidadãos dos reinos celestiais. Nossa singularidade pode despertar ódio, pois, como Jesus, somos diferentes e atraímos a hostilidade do mundo. Portanto, não é surpresa que o mundo nos despreze. Como disse Jesus, se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria como se fossem seus. Mas vocês não são do mundo, eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. João capítulo 15, versículo 19. Ser rejeitado não é agradável, mas é uma consequência inevitável de nossa singularidade e chamado divino. Então, mergulhamos no terceiro sinal do fim dos tempos, a angústia de Jerusalém. Geograficamente, isso terá um alcance limitado, mas seu significado será global. Jesus faz referência às profecias de Daniel, especificamente sobre um personagem chamado de Abominação da Desolação, mencionado 3 vezes por Daniel. Mas o que isso realmente significa? Trata-se de um ser humano arrogante, que se ergue na cidade sagrada, declarando-se Deus e desafiando qualquer autoridade além da sua própria. Ele será um tirano cuja influência se estenderá pelo mundo, mas sua centralidade será Jerusalém, o coração espiritual. O quarto sinal de sua vinda sucede imediatamente a isso. Saberemos quando ele chegar. Não haverá perigo de falsos profetas ou enganos. Tudo ocorrerá rapidamente, a luz natural será extinta, o sol se obscurecerá, as estrelas cairão. Profecias sobre esse evento estão espalhadas por toda a Bíblia. Isaías descreve o céu se enrolando como um tapete, as estrelas se desfazendo. A luz natural desaparecerá, deixando apenas a artificial para iluminar a terra. As pessoas podem se perguntar o que está acontecendo, se isso é o que os cristãos esperam. Mas antes que tudo isso ocorra, Deus apagará as luzes celestiais para preparar o caminho para o brilho do relâmpago que anunciará sua vinda. Ele retornará nas nuvens à terra, e nós o encontraremos nos ares. Não nos reuniremos em um estádio terreno, pois nenhum seria grande o suficiente para acomodar uma multidão tão vasta. Encontraremos o Senhor no ar, e isso será mais do que suficiente. É uma perspectiva verdadeiramente inspiradora. Quando vemos todos esses sinais, sabemos que ele está à porta, pronto para retornar. Jesus faz uma analogia simples com a figueira para enfatizar isso. Ele nos lembra que, assim como percebemos a chegada do verão quando a figueira floresce, perceberemos a chegada do fim dos tempos quando testemunharmos esses 4 sinais. Esta analogia não é uma alegoria, mas uma representação direta de experiências cotidianas, como era comum nos ensinamentos de Jesus. Portanto, quando observarmos esses sinais, saibamos que a hora está próxima. Infelizmente, muitos interpretaram erroneamente essa analogia como uma alegoria, perdendo a simplicidade e a clareza da mensagem de Jesus. No grandioso panorama da perfeição divina, Deus, em toda a sua magnificência, é o artífice de todas as coisas. Sua glória e majestade transcendem tudo e todos, situando-se em um patamar inatingível. Contudo, mesmo nessa sublime grandiosidade, ele escolheu nos amar. Se o desejo de explorar mais profundamente quem é Deus pulsar em seu coração, reserve um momento para conferir o vídeo que estamos disponibilizando nos cards e também na tela final. Neste conteúdo, desvendaremos a essência divina à luz da Bíblia, revelando aspectos que certamente irão surpreender você. Testemunhe a imensidão, a majestade, o amor e o poder que emanam da natureza divina. Uma jornada fascinante aguarda.
conduzindo-nos à compreensão mais íntima desse Deus que, em sua soberania, não apenas criou o universo, mas também escolheu amar cada um de nós. Não perca a oportunidade de se maravilhar diante dessa revelação extraordinária. Convido você a mergulhar de cabeça nessa fascinante jornada de descobertas, inscrevendo-se em nosso canal e expressando seu apreço através do botão de like neste vídeo. Vamos juntos explorar as profundezas desse estudo intrigante, desvendando os mistérios da intervenção celestial em nossa jornada espiritual. Que a bênção divina repouse sobre você, guiando seus passos na senda da sabedoria espiritual. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.